pudesse acender as luzes seria melhor, porque a vista de pessoa idosa é bem fraquinha. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam a honra, a glória, o domínio, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vou pedir aos diáconos que distribuam os textos bíblicos que vão ser lidos durante a nossa reflexão. Os irmãos não vão ler os textos agora. Apenas dou permissão para que leiam o título, que é o tema da reflexão, e logo abaixo o texto bíblico em que se baseará essa meditação. Como dissemos, irmãos, lerão na ocasião própria. Estão percebendo que há muitos textos bíblicos, mas quase todos são curtos, porque nós vamos falar sobre um assunto muito importante e queremos basear as nossas reflexões e os nossos argumentos na palavra de Deus. Por isso há bastante texto. Se a pregação não for boa, pelo menos os textos da Bíblia ajudarão. O texto, meus irmãos, aliás, o tema já está logo encimando este impresso. O sudário de Cristo. O sudário de Cristo. O texto que basearemos a meditação é João 19, 38 a 20 e 10. Mas antes vamos fazer aquele nosso exercício de memorização. Serão 2 séries de 3. Vou precisar dos irmãos. Estão prontos? Então, primeira série. Vivo. Vivo? Vivo? Ah. Segundo, vê. E terceiro, vencedor. Notam que são 3 palavras iniciadas por V. Vivo, vê, vencedor. Quer repetir? Quero repetir. Vencedor. Outra série de 3, essa série é relacionada com o segundo argumento. E são palavras que começam com a letra A. Primeiro, alegrar-nos. Outra vez. Alegrar-nos. Segundo, adorá-lo. Adorá-lo. Outra vez. Adorá-lo. E por fim, anunciá-lo. Anunciá-lo. Outra vez. Anunciá-lo. E agora vamos repetir a primeira série, qual é? Vivo, vê, vencedor. E a segunda? Alegrar-nos, adorá-lo, anunciá-lo. A primeira é alegrar-nos. Adorá-lo, anunciá-lo. Prontos? Então vamos orar. Permite, ó Pai bendito, que o Espírito Santo que está aqui entre nós pervada este ambiente. Penetre nossa mente. Chega até o fundo do nosso coração. Para que Ele possa trazer a nós a palavra de que estamos precisando. Lembrando este dia excelente, aquela manhã radiosa, em que Cristo, saindo do túmulo, apareceu vivo entre aqueles que o amaram, como nós que aqui estamos. Abre nosso entendimento, usa o teu servo com o teu poder, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abramos o texto, os irmãos já devem ter o texto aberto, né? Já deveriam.
em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 38 até 20, versículo 10. Vamos ler como se fosse um texto só. Os irmãos acompanharão silenciosamente. João 19, 38. Está bem ali em cima do impresso. Diz assim o texto bíblico. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, no lugar em que Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Um destaque é o versículo de número 7. Versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. O lenço que não estava com os lençóis, deixado num lugar à parte. O lenço deixado num lugar à parte. Num lugar à parte. O lenço. O lenço. Meus queridos irmãos e minhas diletas irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da nossa reflexão é esse que os irmãos já conhecem: o sudário de Cristo. Sudário é uma mortalha. Mortalha. Mortalha é uma peça de pano que envolve um corpo morto, um cadáver, para o sepultamento. Usava-se muito isso antigamente, especificamente ao tempo de Jesus. Houve tempo em que o sudário, mesmo em português, se referia a um pedaço de pano que enxugava
o suor. Depois chamou isso de lenço, um lenço. Sudário de Cristo, ou sudário de Turim, ou ainda Santo Sudário, é a denominação dada a uma peça de linho de 4,5 metros por 1,10. Guardem bem essas dimensões. 4,5 metros por 1,10. É uma peça de linho que está guardada na Catedral de Turim, lá na Itália. É uma relíquia para alguns católicos. É uma relíquia. Nesse pano, há algumas manchas que, vistas num negativo de filme, hoje não existe mais negativo de filme, mas existia já há algum tempo, quando vistas num negativo de filme, essas manchas dão a impressão da figura de um rosto ensanguentado, que alguns atribuem ser o rosto de Jesus. Tem sido feitas muitas pesquisas, de vez em quando a mídia toca neste assunto. Os irmãos devem já ter visto muita coisa ou lido a esse respeito. Esse chamado sudário de Cristo, ou Santo Sudário, ou sudário de Turim. Dizem que foi o sudário que estava sobre Jesus. Nós não acreditamos ser autêntica esta peça. Pelos seguintes argumentos tirados do texto que nós acabamos de ler. Essa peça não é autêntica. Primeiro, era impossível ter ficado manchas de sangue no rosto de Jesus. Por quê? Como nós vimos no texto, todo o corpo de Jesus, inclusive o seu rosto, foi limpo, foi lavado. Depois foi secado. E, por fim, foi embalsamado com especiarias aromáticas. Não havia mais sinal de sangue no rosto de Jesus quando lhe colocaram um lenço. Concordam? Não havia. Segundo argumento, sobre o rosto de Jesus ficou um lenço. O texto é bem específico nesse particular. Sobre o rosto de Jesus ficou o lenço, que nós sabemos é de pequena dimensão. Ou são de pequenas dimensões, uma peça pequena, e não um lençol de 4,5 metros. Não ficou um lençol, fato bem destacado no texto. Outro argumento. Pelo relato bíblico, sabemos que no túmulo de Jesus foram encontrados vários lençóis. Vejam no capítulo 19, versículo 40. Versículo 19, 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis. E no capítulo 20, versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. Qual desses é o sudário de Turim? Qual desses lençóis? E por fim, meus irmãos, tudo o que estava sobre Jesus no túmulo deteriorou-se com o tempo. Por quê? E com que propósito Deus faria o milagre de preservar uma peça de linho por quase 2.000 anos, para que se tornasse, por quase 2.000 anos, para que se tornasse uma relíquia e alimentasse a crendice popular? Por quê? Não cremos que chamado sudário de Cristo, ou Santo Sudário, ou Sudário de Turim, seja autêntico, e os irmãos vejam que o texto mostra que realmente ele não é. Parece que as pessoas que estão interessadas em mostrar sua autenticidade não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia. A nós, meus irmãos, não interessa saber se o sudário de Turim era ou não autêntico. Para nós não é. O que realmente aqui despertou a nossa atenção e chamou a atenção de Pedro em particular foi o fato de que o lenço que estivera sobre o rosto de Jesus estava no lugar à parte.
até imagina que dobrado, meus irmãos, separado dos lençóis. O Espírito Santo não iria inspirar o autor, que foi o João, a colocar esta particularidade lá sem que tivesse alguma intenção de nos trazer lições. Isso que eu acho muito importante. O lenço que estivera sobre o rosto de Jesus, que nós podemos considerar um sudário, porque era uma mortalha. Esse sudário de Cristo estava num lugar à parte. Meus irmãos, esse detalhe nos despertou para as muitas lições, entre as quais nós vamos destacar três. Três lições relacionadas com a ressurreição de Jesus. Três lições que vamos tirar, tendo como inspiração, podemos dizer, tendo como elemento que nos vai dar essas lições, aquele lenço colocado ao lado. E agora os irmãos vão me ajudar. O sudário de Cristo é o tema da nossa reflexão. E a primeira lição que nos traz esse lenço colocado à parte é a seguinte. Eu vou usar na primeira pessoa e você pode tomar por você também. O meu Cristo é um Cristo? O meu Cristo é um Cristo vivo. A mortalha não está mais sobre o seu rosto, porque, tendo ele ressuscitado, não é mais um corpo morto. Essa foi a declaração categórica dos anjos. E nós vamos ver, meus irmãos, nos textos que estão aí. Primeiramente, em Mateus 28, versículos 5 e 6. Vamos ler? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Bem categórico o anjo. E no texto de Marcos 16, 6. Vamos ler. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tínhamos posto. Que evidência. Não está mais aqui, ele ressuscitou. Vejam lá. Vejam o lugar onde ele estava. E Lucas 24, 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele fez falar: porque buscais entre os mortos ao que vive? Este foi um fato bem destacado, foi uma declaração bem destacada pelos anjos. Ele não está aqui, ressuscitou. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E o próprio Jesus também fez essa declaração peremptória já depois. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. A respeito de si, desculpe, irmão, ele está falando a João a respeito dele mesmo. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É uma evidência bíblica. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Aquele lenço que é uma mortalha não está mais sobre o seu rosto. A nossa maior alegria é o túmulo vazio. Certa vez, um islamita disse a um cristão, no tempo em que havia ainda boas relações entre eles, disse o islamita, nós temos a certeza de que Maomé existiu porque sabemos onde está o seu corpo, na grande Kaaba, lá em Meca. Vocês, os cristãos, não sabem onde está o corpo de Jesus. Ao que o crente respondeu, vocês sabem que Maomé existiu no passado porque podem ver o seu cadáver. Nós sabemos que Cristo existe no presente, justamente porque o seu corpo não está na sepultura. Porque ele ressuscitou e está lá das alturas, à direita do Pai.
e também entre nós aqui que acreditamos nele. Há uma grande diferença entre se cultuar um líder morto como Buda e Maomé e se cultuar um Senhor vivo. Irmãos, o nosso Cristo é o Deus que se move entre nós, que nos fala pela sua palavra, que é viva também. Olha o que ele diz aí em João 6,63, irmãos. João 6,63. Que é que ele diz aí em João 6,63? As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Com esse Cristo nós falamos, porque Ele nos ouve, pois está vivo e atento a nós. Não ocorre isso com os outros líderes, nem com os santos de barro, de pau, de pedra, de papel, ou os santos por decreto, como aconteceu agora com Anchieta. Tá? Anchieta, o padre decretou que ele é santo. E Deus tem que receber no céu, concorda ou não? Padre, ele é santo. Deus tem que receber no céu, concorda ou não? Esses, meus irmãos, não estão vivos, nós sabemos muito bem. O meu Cristo é aquele que vive. E o nosso maior conforto, meus irmãos, é a garantia de Jesus. Que deu aos discípulos, entre os quais nós nos encontramos e nos incluímos. Aquela garantia que está em João 14, 19. Vamos ler, sentir com toda a alegria, meus irmãos, o que significa para nós, especialmente que está aí grifado. Vamos ler. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Eu vivo, vós também vivereis. É uma palavra incisiva de Jesus. Vós também vivereis. O meu Cristo é um Cristo vivo e eu vivo com Ele. Como nós dizemos no final de uma poesia que intitulamos O Meu Cristo. Nós dizemos assim: o meu Cristo não é nenhum desses. O meu Cristo é o Filho de Deus, que foi encarnado, viveu, sofreu, foi condenado, morto e sepultado por causa dos meus pecados. O meu Cristo não ficou preso na sepultura escura. Ele ressuscitou, subiu aos céus e reina à direita do Pai. O meu Cristo é respeitado, admirado, cultuado, adorado, porque está vivo, bem vivo. O meu Cristo vive nas palavras que proferiu. O meu Cristo vive nos ensinos que deixou. O meu Cristo vive nos atos que praticou. O meu Cristo vive na obra que realizou. O meu Cristo vive nas almas que Ele salvou. O meu Cristo vive e eu sei bem disto e não tenho nenhuma dívida. O meu Cristo vive em mim. O meu Cristo vive em mim. O sudário de Cristo, deste lenço colocado ao lado, que estava sobre o rosto de Jesus, tiramos muitas lições, nós resolvemos destacar três. A primeira é que o meu Cristo é um Cristo vivo. A segunda, o meu Cristo é um Cristo que se... O meu Cristo é um Cristo que se vê. Certo? O meu Cristo é um Cristo que se vê. Não estando mais o sudário sobre o seu rosto, este fica bem visível. Certo? Não estando mais sobre o rosto de Jesus, o rosto de Jesus fica visível. E tornar visível depois da ressurreição depois da ressurreição de Cristo, foi uma das preocupações dos anjos. Não sei se vocês vão observar nos textos. Mostrar o Jesus vivo. Fazer com que Jesus fosse visível depois de ressuscitado, foi uma das preocupações dos anjos. Veja os textos que nós temos diante de nós. Primeiramente, vamos Mateus capítulo 28, versículos 6 e 7.
E vejam, meus irmãos, o que nós destacamos em negrito. 28, vamos ler. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Vinde ver onde ele jazia. Ali eu vereis, 2 vezes. Preocupado para que eles vissem o rosto de Jesus. Ainda o texto de Mateus 28, 7, né? Não. Marcos 16, 7. 16, 7. Vamos ler. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Lá o vereis. E foi também a preocupação do próprio ressuscitado. Veja o texto aí de Mateus 28, 10. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Lá me verão. Que preocupação teve o anjo, tiveram os anjos de Jesus também, de mostrar que o rosto dele está visível, meus irmãos. O rosto de Jesus está visível. E agora os irmãos vão me ajudar. Essa visão do ressuscitado nos traz tantas emoções e sentimentos. E a primeira é a seguinte. A visão do ressuscitado, primeiramente, me leva a alegrar. Nos leva, né? Nos leva a alegrarmos. A visão do ressuscitado nos leva a alegrarmos. Vejam o texto aí de João 20, 20. Mostrou-lhes as mãos do lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ao terem a visão do ressuscitado, eles se alegraram. Como é bom olhar para o ressuscitado, uma alegria intensa, imensa, porque sabemos que ele está vivo. A visão do Cristo crucificado, nos comove, porque nós sabemos que ele está na cruz por causa dos nossos pecados. Mas a visão do Cristo ressuscitado nos anima, porque nós sabemos que ele ressuscitou para nos dar vida. Que visão adorável! Em segundo lugar, a visão do Cristo ressuscitado nos move a adorá-lo. Nos leva a alegrar-nos, nos move a adorá-lo. Veja o texto de Mateus 28, 17. Como está lá? Mateus 28, 17. E quando viram, o adoraram. Não há quem veja Jesus que não deseje adorar. Quem veja o rosto de Jesus, a pessoa de Jesus ressuscitado que não deseja adorá-lo, como nós fazemos hoje, destacando especificamente a sua ressurreição. E por fim, a visão do Cristo ressuscitado nos impulsiona a anunciá-lo. A visão do Cristo ressuscitado nos leva a alegrar-nos. A visão do Cristo ressuscitado nos move a adorá-lo. A visão do Cristo ressuscitado nos impulsiona a anunciá-lo. Veja o que diz aí o texto a respeito de Maria Madalena em João 20, 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele dissera estas coisas. Viu o Senhor. Foi assim que Filipe convenceu Natanael de perceber que Jesus era o Cristo. Ele disse assim: vem e vê. Vem e vê. A visão do Cristo é suficiente para nós, meus irmãos, nos alegrarmos, pretender adorá-lo e anunciá-lo a todos, porque o nosso ser ciente de tal emoção com a visão do Cristo ressuscitado, que o nosso desejo é esse mesmo, anunciá-lo a todos, diz: vinde ver, Cristo está vivo.
Que privilégio teve Estevão, irmãos. Estevão foi uma das poucas pessoas, ou pelo menos a única que eu conheço, que na sua morte, pelo menos por registro bíblico, teve a visão do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado. Vejam o texto de João, de Atos, desculpa, Atos 7, 55. O que é que diz? Que coisa maravilhosa. Se nós tivéssemos esse privilégio, né? A hora da morte, ver Jesus à direita do Pai. Mas nós podemos ver o rosto de Jesus. Como nós dizemos nessa poesia. É uma experiência pessoal. Não sei como será, mas será belo. O rosto de Jesus, meu Salvador. Como anseio um dia poder vê-lo rodeado de glória e esplendor. Olhar a sua face, quanto anelo, sua feição cheia de paz e amor, e junto ao coração desejo tê-lo e adorá-lo com todo o meu fervor. Eu posso vê-lo aqui bem junto a mim, e contemplar seu rosto mesmo assim, e perceber então como ele é. O lenço não está sobre o seu rosto. Eu posso vê-lo sim com muito gosto, dentro de mim, com a visão da fé. Posso ver. O lenço não está mais sobre o rosto de Jesus. O sudário de Cristo. Esse lenço posto ao lado, creio que foi incluído no texto de João, por inspiração do Espírito Santo, nos traz muitas lições. Nós tiramos três lições. Primeiro, o meu Cristo é um Cristo vivo. Segundo, o meu Cristo é um Cristo que se vê. E por fim, o meu Cristo é um Cristo vencedor. O meu Cristo é um Cristo vencedor. E o argumento simbólico é justamente este lenço que estava sobre o seu rosto. Chamou a atenção de Pedro. Chamou a minha atenção. Não chama a atenção este lenço ali do lado? Então, queria Jesus dizer, eu não estou mais com a mortalha sobre o meu rosto, porque eu ressuscitei. Ele prometeu ressuscitar e ressuscitou. Vejam o que diz aí o anjo no texto de Lucas 24, versículos de 6 a 8. Lucas 24, versículos de 6 a 8. Vamos ler. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como nos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja ressuscitado, e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se de suas palavras. Ah, lembraram-se. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. É um Cristo vencedor. Vencedor sobre a morte. Irmãos, foi assim que Cristo se apresentou à igreja de Laodiceia, através da pena de João, em Apocalipse 3, 21. Vamos ler. O vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu venci. Minhas irmãs e meus irmãos, a encarnação de Jesus foi por nossa causa. Ele se tornou como um de nós, assumindo a nossa posição diante do Pai. Ele nasceu, viveu, sofreu e morreu
em nosso lugar. E ressuscitou em nosso lugar. Foi o homem Jesus que ressuscitou. Deus não ressuscita, porque nunca morre. Então foi o homem Jesus que estava assumindo o nosso lugar, ressuscitou. Vamos sentir essa alegria, meus irmãos. A morte de Jesus foi a nossa morte, livrando-nos da maldição do pecado. A ressurreição de Jesus foi a nossa ressurreição, dando-nos acesso à vida eterna. Eu posso dizer que eu sou um vencedor com e por Jesus Cristo. No final de todas as suas cartas às igrejas da Ásia, Cristo usa esta expressão: ao vencedor. Os irmãos não sabem? Todas as cartas, no final. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, referindo-se àqueles que venceram o pecado, o mundo e a morte pelo seu poder, pelo poder de Jesus. Com respeito, meus irmãos, a esta alegria que temos de saber de Jesus vivo e nós também com Ele, Paulo chega à exultação quando diz no texto de 1 Coríntios 15, de 54 a 57. Isso nós vamos ler na Bíblia. 1 Coríntios 4, 15, 54 a 57. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Acharam? Primeira Coríntios 15, 54 a 57. Vamos ler. E quando este corpo corruptível ele está falando a respeito da vitória sobre a morte. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê na morte e na ressurreição de Jesus em seu favor, já é um vencedor. E será um vencedor na batalha final. Veja o texto de Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. 17, 14. Então, um a mais aí. Apocalipse 17, 14. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Amém. A vitória do Senhor e de seus fiéis. Cristo é um Cristo vencedor. Irmãos, sempre que lá em Saquarema eu passo por irmão metodista e o cumprimento, ele me responde: olá, irmão, só vitória. A princípio não concordava, porque esta vida é cheia de percalços e entre eles há derrotas. Mas sabe, irmão, quando eu comecei a estudar esse texto aí, dei razão a ele. Dei razão a ele. A pregação me convenceu disso. O texto me convenceu disso, meus irmãos. É só vitória em Jesus Cristo. Só vitória, irmãos. E eu então me lembrei desse texto que os irmãos vão abrir, que é maravilhoso e confortador. Até me emociono quando leio, irmãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39. Nós já lemos lá em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos saborear esse texto, meus irmãos, que nos fala também dessa vitória. Em Romanos capítulo 8,
versículos 37 a 39. 8, 37 a 39. Vamos ler todos juntos, mas com todo vigor? Vamos ler? 37, 30 até 39. Vamos lá. Em todas as coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, irmãos! Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. O sudário de Cristo. Estamos nos referindo àquele lenço que ficava sobre o rosto de Jesus. Era um sudário, era uma mortalha. É costume colocar-se assim no tempo de Jesus, no rosto da pessoa que morria e era embalsamada. Nós, entre muitas lições, tiramos 3. No destaque de que este lenço estava à parte. À parte. Primeiro, o meu Cristo é um Cristo vivo. Meu Cristo é um Cristo vivo. E eu vivo com Ele. O meu Cristo é um Cristo que se vê. A visão do Cristo ressuscitado nos leva a alegrar-nos, nos leva a adorá-lo, e nos leva a anunciá-lo. O nosso Cristo, o meu Cristo, é um Cristo vencedor. Não está mais aquela mortalha sobre o seu rosto, porque, como ele disse, eu ressuscitarei, e ressuscitou. Ele diz também, eu vivo, vós também vivereis. Esta é a minha experiência ao olhar para o sudário. Espero que seja a sua. O sudário de Cristo. Olho para o sudário posto ao lado. Não está mais no rosto de Jesus. Cristo está vivo junto ao Pai amado, no céu, cercado de esplendor e luz. Ele assumiu por mim o meu pecado, com sua dura morte sobre a cruz. E por mim ele foi ressuscitado, e a vida eterna agora faço jus. O meu Cristo, eu sei, é um Cristo vivo. Eu posso vê-lo sempre redivivo, bem junto a mim, a desejar meu bem. Jesus ressuscitou. É fato certo. Eu vou ressuscitar de certo. Cristo está vivo. Eu viverei também. Cristo está vivo. Eu viverei também. Diga isso com toda a inflexão. Cristo está vivo. Eu viverei também. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.